Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês um restaurante que eu gosto muito aqui no JuVeVê. E é um lugar que eu já venho já faz um tempo já. Tem bastante vídeo nas redes curtas, mas bem antigo, bem lá quando eu comecei, desse lugar que eu gosto bastante. Vou encontrar umas amigas, então eu não vou ficar gravando muito lá, mas vou gravar um pouco de tudo e depois, a hora que eu sair, eu falo um pouquinho mais pra vocês. E esse daqui, ele é o restaurante, ele é aqui de esquina no JuVeVê. Tem até umas vagas aqui, mas é bem pouquinho, então enche bastante. E tem as vagas na rua, mas também é bem difícil de encontrar vaga. E esse daqui é o restaurante. E eles também têm as massas e os molhos para vender. Então ele é bem gostoso. Tem várias coisas que vale muito a pena levar. Ó, tem as lasanhas aqui embaixo também. Tem esse sorrentino que ele é muito gostoso. Tem os molhos também, né? Então eles já fazem os molhos. Tem a parte de sobremesa também. Tem espaguete, tem algumas outras massas. E tem esse daqui também, que eles já são os pratos prontos. Esse daqui eu acho que é novo, porque eu não lembro deles. Uma panqueca. E tem os cremes aqui também. Ah, tem até um bife Wellington. Você que tinha fechado essa conta aqui? E esse daqui, ele é um dos cardápios, ele é do dia 2 até o dia 31 de julho, é o festival de inverno, ele é 89 por pessoa, e aí você escolhe uma entrada, tem essas duas opções, essas 3 opções de prato principal e essas 2 opções de sobremesa. E além desse menu, que ele é sazonal, a gente tem o menu de bebida também e o menu, que ele é bem grandão. Vou passar bem rapidinho com vocês, só para vocês darem uma olhadinha. Mas ele é bem gostoso. Tem algumas coisas que eu já conheço, né? Mas sempre tem bastante coisa nova. E é isso. Eu gosto muito da parmegiana daqui. Ela é muito bem servida e bem gostosa. Ainda não sei o que vamos pedir, mas tem algumas fotos dos pratos, ó. Essa daqui eu nunca comi, essa lasanha de tira. Tá bem bonito. Ah, esse daqui tá bem bonito também. Esse daqui, ó, a parmegiana, ela é bem gostosa, bem saborosa. Tem alguns com mignon também. Olha esse, que lindo. Aí os risotos, eu nunca comi risoto aqui, eu sempre vou na massa. Eu gosto muito das massas daqui, mas eles estão bem bonitos. Sopa, aí tem alguns especiais aqui. E a parte de sobremesa. Então tem algumas também aqui. Esse daqui é o menu, esse daqui são os que normalmente tem, e ele sempre tem os cookies sazonais, e bebida também, né? E aí tem a parte dos cafés, e eu vou mostrar a vitrine pra vocês. Acabei de chegar em casa e vim bater um papo com vocês pra poder contar um pouco melhor do restaurante, de como que foi. Porque igual eu comentei lá no começo, tava com umas amigas, o foco era conversar, contar como foi as viagens que a gente fez e assim por diante. Então eu acabei não gravando nada de opinião lá no restaurante, né? Só gravei comendo.
Então, vamos lá. Muitas pessoas perguntam se a gente come tudo que a gente mostra no vídeo. Sim e não. Depende muito do dia, depende muito do objetivo, depende de muitas coisas. Hoje, no caso, trouxe pra casa. Então, essas duas aqui, ela é do restaurante, essa daqui é do cookie, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. E falando agora um pouco dos pratos, né? Como que foi? A gente pegou aquela croqueta de ossobuco, que tava muito gostosa. Nossa, muito saborosa. Se eu não me engano, acho que era 6 unidades por 41, uma coisa assim. Eu vou deixar certinho escrito, né, enquanto vai passando as fotos. Mas ela tava bem gostosa, bem saborosa. Acho que valeu super a pena. Depois a gente pegou um dadinho de tapioca, que a geleia estava espetacular. Ela era uma geleia de pimenta, mas ela era caseira mesmo. E ela não tava apimentada, mas ela tava muito saborosa. Muito gostoso também. Eu nunca tinha pedido nenhuma dessas duas entradas e achei que valeu muito a pena. Eu não pediria o dadinho de novo, mas o croquete eu pediria de novo. Não pediria porque não estava bom. Acho que porque tem outras coisas pra experimentar. Eles têm uma focaccia com burrata também. Eu acho que eu tenho um vídeo quando eu comi lá atrás. Vou ver se eu acho ele, coloco um pedacinho aqui pra vocês verem. Eu lembro que ela era bem gostosa e o cardápio deu uma boa mudada, mas já fazia acho que 1 ano que eu não ia lá, então achei que valeu muito a pena. Os pratos. O foco deles é massa, né? Então eles têm a parte das massas até pra você comprar e fazer em casa. E eu peguei uma parmegiana de frango que estava espetacular. O macarrão tava muito gostoso, tava meio salgadinho por conta da manteiga, mas tava muito gostoso, muito saboroso mesmo. O outro era um ravioli de queijo com mignon e um molho de fungo. Ele era um pouco mais salgado, mas ele também tava bem saboroso. A carne também tava ao ponto, tava bem boa. E o outro era um... Putz, eu não vou lembrar o nome. Fusilli, eu acho que é isso. Eu acho que era fusilli com molho de queijo. E aí ele tinha uma parmegiana de carne. O meu era de frango e aquele era de carne. E o macarrão em si eu achei muito gostoso. Ele era como se fosse um espaguete, só que mais grosso e com o furo dentro. Se eu não me engano, acho que era fusilli o nome. E o queijo também tava bem gostoso. Só a parmegiana que eu achei um pouquinho dura e tava um pouquinho sem sal também. Mas quando você comia ela com o macarrão tava bem gostosa. Mas acho que era só isso. O meu, eu super pediria de novo. A parmegiana de frango, achei que tava espetacular. Os outros dois, eu acho que... Não sei se eu pediria de novo. A parmegiana, eu acho que o único problema da de carne foi porque ela tava um pouco dura. Então tava um mignon, não sei se tava um pedaço mais específico, não sei. Mas o macarrão em si eu achei bem gostoso. E o outro, ele é muito gostoso, mas eu achei ele muito salgado. Mas só esses pontos. Eu acho que é um lugar incrível. Dessa vez a gente não pediu sobremesa, mas eu já acho que, se eu não me engano, a gente pegou um... Ai, não lembro o nome, mas era com chocolate que a gente ia. Eu acho que eu tenho essas fotos, eu vou ver se eu acho e vou colocando aqui pra vocês verem. Se eu não colocar, é porque eu não achei, mas eu acho que eu tenho elas. E tava bem gostoso. E daí a gente não comeu sobremesa, por quê? Porque a gente ia aqui, ó, na Benilly. Eu vou esquentar ele um pouquinho e aí eu já venho comer com vocês, porque esses daqui são sazonal. E aí eu já conto um pouquinho mais da Benilly. Já tem alguns vídeos, principalmente nas redes curtas, que eu mostro alguns outros da Benilly, mas eu já venho contar aqui pra vocês mais. E dos drinks, a gente pegou um que era de pepino, o outro era de manjericão e o outro era uma pina colada. Pina colada, sem segredo, pina colada, tava bem gostoso, não tem segredo nenhum. O de pepino eu achei bem gostoso. Eu particularmente gosto de pepino, eu já tomei alguns outros drinks de pepino, então eu achei que podia ter um pouquinho mais do sabor de pepino, mas ele estava bem equilibrado, bem gostoso. Acho que só faltou esse ponto, mas é um gosto meu. Pode ser que alguém que esteja pegando pra experimentar, se tivesse um pouquinho mais de pepino, não ia gostar. E o meu de manjericão estava delicioso. Eu gosto muito de manjericão, acho que é um dos meus temperos favoritos. Só que ele era bem doce. Você sentia muito bem o manjericão. Ele tava perfeito, essa é a verdade. Mas eu gosto muito, né? Então é um drink que eu já experimentei em outros lugares, alguns parecidos, e eu gostei bastante. Então os drinks, o meu principalmente, eu super pediria de novo, era bem gostoso. E como a gente tava muito cheia, a gente acabou só tomando um cafezinho lá na Benilly. E aí eu trouxe os sazonais. Então o que é a Benilly? Eu vou até mostrar um cartãozinho aqui pra vocês. Aqui no caso ele explica, né, como esquentar aqui na sua casa o cookie. Se você for lá, você pode até trazer pra casa já quentinho, mas no caso, como a gente ia tomar café e não sei o que, eu pedi que não precisava.
Como o meu forno, ele não tem 100 graus, o mínimo dele é 160, então eu deixo a 160 e vou observando, porque aqui fala pra fazer 4 minutos a 100 graus, né? E aí, aqui explica um pouquinho sobre o que é a Benilly, é da Chef Dani, eu vou deixar o arroba aqui aparecendo pra vocês. E aqui, ó, ele tem a parte do cardápio do iFood, então dá uma escaneada aqui no QR Code e dá uma olhada também pra vocês conhecerem. Os cookies deles são maravilhosos. Eu não sou muito fã de macarons, porque eu acho muito sem graça e tal, mas o deles foi o melhor que eu já comi. Até faz tempo que eu não vejo o que eles estão fazendo, eu sempre tô de olho no Instagram, às vezes no iFood mesmo, mas sério, é muito gostoso, vale muito a pena, mesmo assim. E lá a gente tomou um cafezinho, enquanto a gente ficou conversando, eu tomei o Biscoff Latte, ele tava bem gostoso, porque o Biscoff, né, aquela pastinha de Biscoff maravilhosa, e o café é muita qualidade, então o expresso que eles fazem vale muito a pena. E, igual eu estava comentando, o que é a Benilly? Ela tem a parte dos cookies e ela sempre faz os cookies sazonais. Então, o mês passado eu não consegui comprar, porque não consegui ter tempo pra poder parar e gravar pra vocês. Mas foi de pamonha, eu queria muito ter experimentado, muito mesmo. O desse mês é o S'more, que é esse daqui que eu já vou mostrar pra vocês, e o de tangerina, que é esse daqui. Então, sempre tem alguma coisa específica. Ah, é próximo da época de Dia dos Namorados, vai ter alguma coisa específica remetendo à data. Ou Halloween, vai ter alguma coisa específica remetendo a Halloween. Seja um pumpkin, seja uma coisa mais black, não sei, sempre tem alguma coisa. Então é muito legal. Tem os clássicos, então tem Dubai, pistache, tem o tradicional, tem o red velvet, tem os clássicos e sempre tem o sazonal também. Então vale muito a pena conhecer. E eu até trouxe uma faca aqui, mas eu acho que eu quero cortar ele na mão pra gente ver os recheios juntos. E vamos começar com o de tangerina, que eu tô bem animada pra experimentar. E eles são bem altos, ó. E ele tem as amêndoas aqui em cima. Eu acho que vai fazer bagunça. Mas eu vou cortar aqui no prato e eu já mostro pra vocês. Como as amêndoas, elas são meio soltinhas, então eu fiz ali no prato pra não fazer bagunça aqui em casa. Mas olha que bonito. Tá super macio aqui dentro. E ele é muito fofinho. Ele... Quer ver, ó? Vou tirar um pouco dessas amêndoas em cima, só pra não ficar caindo. Mas olha. Nossa, muito bom. Lembra muito um bolinho de vó, assim, sabe? Tipo, o sabor. Nossa, muito bom. Amei. E agora, esse daqui é o de S'more. Eu acho, estou falando coisas que eu acho que deve ser, tá? Eu acho que ele deve ser um cookie tradicional, com o marshmallow aqui em cima e essa moedinha de chocolate que já derreteu. Eu acho, eu não tenho certeza se é bem isso mesmo. Vou cortar aqui pra vocês. Acho que esse aqui eu vou cortar com a faca, que vai ser mais fácil. Meu Deus, fiz tudo uma lambança aqui. Mas olha que bonito. Eu vou comer com o marshmallow, né? Porque essa é a proposta dele. Eu acho que é isso mesmo. Não sei se pode ser um pouco diferente alguma coisa aqui do tradicional, né? Mas ele é um cookie de gotas e o marshmallow. Fiz uma bagunça. Eu vou lavar a mão e já volto, porque eu não vou conseguir ficar com a mão dessa forma. Agora sim, mãos lavadas, posso dar minha opinião melhor sobre os cookies. Vamos lá. Comendo os dois, o que eu achei? Eu gostei mais do de tangerina. Ele é muito gostoso. Ele tá bem macio por dentro e ele lembra muito um bolinho de vó, assim. Eu achei ele maravilhoso. Eu acho que esse facilmente poderia ficar no cardápio, porque ele é bem gostoso. O de S'more, ele entrega o que ele... O que ele é. Porque ele é o quê? Chocolate e o marshmallow. É isso. O cookie, ele é um cookie normal, de chocolate, e aí tem o marshmallow em cima. Não compraria esse de novo, pra ser bem sincera. Agora, o de tangerina eu compraria de novo. Eu acho que realmente tem alguns outros bem gostosos também. Putz, eu não lembro qual que era, mas eu peguei um sazonal, eu acho que o ano passado, porque nem sempre eu consigo pegar todos os meses, né? Porque às vezes tô na correria e acaba indo, né? Mas, e aqui, ó. Deixa eu ver do que ele era. Ele tinha um do Halloween, era isso mesmo. Ele era edição do Halloween. O de berry, ele era muito, muito, muito saboroso. É esse vídeo aqui no meu Insta, ó.
Ele tinha o de caramelo, que também era bem gostoso, mas esse de blueberry, ele era maravilhoso. Eu acho que é um dos meus favoritos, viu? Pode voltar com ele, Benili, porque ele é muito gostoso. Então, resumindo, muito bom. Super compraria, de novo, né? Outros sabores e tal. Mas entre o de esmore e o de tangerina, com certeza absoluta. Mas volta com o de berry, porque eu lembro que ele era muito gostoso. Vou colocar o link aqui dele do Instagram pra vocês verem aqui na descrição, que ele é bem gostoso também. Eu acho que eu postei aqui no YouTube também. Eu vou tentar ver se eu tenho esse vídeo aqui. E é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam, se tem outros lugares de cookies que vocês gostam pra eu experimentar. Porque eu vou ser sincera que eu acabo comendo pouco cookie, e quando eu como, eu pego da Benili, porque eu realmente gosto bastante. Mas eu vou amar conhecer coisas novas. Até a próxima, pessoal!